Capítulo 691 Evolução Central, Parte 2. Ao ser teletransportado pela formação do corredor de essência, Evan se viu em uma pequena sala. A pequena sala estava vazia e não havia nada dentro dela. Esta é a sala do Core Evolution sobre a qual o espírito da torre me falou. Evan murmurou com uma voz duvidosa depois de ver a sala vazia, pois não conseguia sentir nenhum tipo de energia dentro da sala que pudesse ajudá-lo a evoluir seu núcleo. Enquanto Evan olhava ao redor da sala com uma expressão confusa no rosto, o chão da sala se iluminou de repente. Evan ergueu uma sobrancelha quando viu que o chão da sala estava brilhando e uma energia estranha inundava o subsolo. Não me diga que há outra criatura sobrenatural escondida abaixo do chão desta sala. Evan murmurou com uma expressão feia no rosto ao sentir uma onda de energia vindo debaixo do chão da sala. A essência mundial dentro de seu corpo começou a se mover e ele estava pronto para atacar a qualquer momento. Enquanto Evan se preparava para lutar, a energia que se movia sob o chão da sala começou a sair e a tomar a forma de uma formação. Vendo que não era uma criatura sobrenatural, Evan relaxou e olhou para a formação que estava se formando no chão com uma expressão confusa no rosto. Em apenas um minuto, metade do chão da sala estava coberto pela formação e só de olhar para ela, Evan pôde sentir que seu núcleo principal estava tremendo, como se o incitasse a ficar de pé sobre ele. Embora seu núcleo principal estivesse tremendo de excitação, Evan não pisou imediatamente na formação e olhou para ela por mais alguns minutos. Depois de olhar por mais alguns minutos, uma expressão estranha apareceu no rosto de Evan. Por que essa formação se parece com Rune of Evolution? Evan murmurou de repente, olhando para a runa gravada em seu peito. A função desta formação é evoluir meu núcleo e a runa da evolução também está relacionada à evolução, talvez haja uma conexão entre esta formação e minha runa da evolução, Evan pensou interiormente, mas não tinha certeza sobre seu palpite afinal, seu conhecimento sobre a runa da evolução era muito vago. Esqueça, por enquanto, o mais importante é evoluir ambos os meus núcleos, disse Evan depois de um momento e pegou o feitiço de criação dimensional que o espírito da torre havia lhe dado. Espero não ter que usá-lo. Evan respirou fundo e pisou na formação enquanto segurava o feitiço de criação dimensional perto de seu coração para que pudesse usá-lo em caso de perigo. No momento em que Evan pisou na formação, uma luz brilhante irrompeu dela. Evan foi forçado a fechar os olhos quando a luz brilhante irrompeu e quando os abriu novamente, viu que a formação estava agora encerrada em uma barreira de formato cilíndrico. Por que há uma barreira aqui? Evan ergueu uma sobrancelha ao notar a barreira e começou a se sentir desconfortável por algum motivo. Eu estava pensando em deixar a formação se algo desse errado com meus núcleos, mas agora que ela está cercada por essa barreira. Evan murmurou e não tinha certeza se conseguiria deixar essa barreira usando sua habilidade Shadow Walk. Enquanto Evan ficava ansioso, uma energia estranha começou a sair da formação. A estranha energia que saiu da formação começou a preencher o ambiente e a barreira cilíndrica impediu que essa energia saísse da área da formação. No momento em que a estranha energia saiu da formação, o núcleo principal de Evan começou a tremer de excitação. Evan sentou-se rapidamente ao sentir a excitação de seu núcleo principal e fechou os olhos para sentir a energia ao seu redor com mais clareza. Assim que Evan fechou os olhos após se sentar, a energia que emanava da formação correu em sua direção. A energia entrou em seu corpo e semelhante a como ele usou para refinar a energia dos núcleos dos monstros, Evan guiou a energia da formação em direção ao seu núcleo principal. Quando a energia da formação entrou em contato com seu núcleo principal começou a absorvê-la como um buraco negro. Enquanto absorvia a energia, Evan era muito cauteloso e monitorava seu núcleo monarca o tempo todo. Mas para sua surpresa, nada de estranho aconteceu com seu núcleo Moarte e seu núcleo principal continuou a absorver a energia da formação. Assim, 10 horas se passaram num piscar de olhos. Durante essas 10 horas, o núcleo principal de Evan absorveu continuamente a energia da formação e Evan pôde sentir que estava a apenas um passo de evoluir para o próximo nível.
Outra hora depois, o núcleo principal de Evan de repente parou de absorver a energia da formação. Evan franziu a testa quando seu núcleo principal de repente parou de absorver energia, pois ainda precisava absorver um pouco mais de energia antes de poder evoluir. Evan enviou a energia da formação para seu núcleo principal, mas seu núcleo principal rejeitou toda a energia e não a absorveu. Vendo que seu núcleo principal não estava absorvendo a energia da formação, um sentimento ruim começou a crescer no coração de Evan. O que está acontecendo? Posso sentir que só preciso absorver um pouco mais de energia e posso evoluir meu núcleo principal, mas por que meu núcleo principal está rejeitando a energia? Evan pensou e mais uma vez enviou a energia da formação para o seu núcleo principal. Conforme Evan enviou a energia da formação para seu núcleo principal, seu núcleo monarca de repente começou a girar. A expressão de Evan mudou quando ele percebeu a mudança em seu núcleo monarca e ele imediatamente tentou parar a energia que havia enviado para seu núcleo principal. Mas para seu choque, uma força de sucção irrompeu repentinamente de seu núcleo monarca e a energia da formação começou a correr em direção a ele por conta própria. E no momento em que a energia da formação entrou em contato com seu núcleo monarca, o rosto de Evan empalideceu, quando ele sentiu uma dor aguda irradiar de seu núcleo. Fim do capítulo. Capítulo 692 A Runa de Origem. No momento em que a energia da formação entrou em contato com o núcleo monarca de Evan, seu rosto ficou pálido quando sentiu uma dor aguda irradiar de seu núcleo. Assim que sentiu a dor aguda vindo de seu núcleo, a velocidade de rotação de seu núcleo diminuiu e exalou toda a energia da formação que havia absorvido apenas um segundo atrás. Assim que a velocidade de rotação de seu núcleo diminuiu, a energia da formação parou de correr em direção ao seu núcleo e a dor que Evan sentia começou a diminuir. Cerca de um minuto depois, o núcleo monarca de Evan parou de girar completamente e voltou ao normal. Evan suspirou de alívio quando seu núcleo monarca voltou ao normal e a dor que vinha dele desapareceu completamente. Mas logo sua expressão ficou feia porque ele percebeu que junto com seu núcleo monarca, seu núcleo principal também parou de absorver a energia da formação. Seu núcleo principal estava a apenas um passo de evoluir para o próximo estágio, mas não estava absorvendo a energia da formação por algum motivo. Será que ambos os meus núcleos precisam evoluir ao mesmo tempo, mas a energia desta formação não é adequada para a evolução do meu núcleo monarca, e é por isso que meu núcleo principal também não está evoluindo? Evan murmurou com uma carranca profunda em seu rosto. Se meu palpite estiver correto, então meu núcleo principal não evoluirá até que eu encontre uma maneira de evoluir meu núcleo monarca junto com ele. Evan sentiu dor de cabeça só de pensar em sua situação. Se ele não conseguir evoluir seus núcleos, ele não será capaz de se tornar um Renki ou Ancore e evolver. Mesmo se eu sair da sala de evolução central e usar a pílula-fonte que as pessoas da utopia usam para evoluir seu núcleo principal, não acho que funcionará para mim, Evan murmurou em voz baixa quando tinha 100 anos, por cento certo de que, semelhante à energia de formação, a pílula-fonte também não seria capaz de evoluir seu núcleo principal, a menos que encontrasse uma maneira de evoluir seu núcleo monarca. O que diabos devo fazer agora? Evan praguejou e esfregou as sobrancelhas. Depois de um minuto, ele hesitou um pouco, mas logo uma expressão decidida apareceu em seu rosto. Embora possa ser perigoso, esta é a única coisa que posso tentar agora, Evan murmurou e respirou fundo para clarear a mente. Depois de limpar sua mente de quaisquer pensamentos inúteis, ele fechou os olhos e mais uma vez atraiu a energia da formação para dentro de seu corpo. Assim que a energia da formação entrou em seu corpo, seu núcleo monarca começou a girar novamente e, semelhante a antes, a energia da formação correu em direção a ele. F*K. No momento em que a energia entrou em contato com seu núcleo, Evan cerrou os dentes enquanto mais uma vez sentia uma dor aguda, como se alguém estivesse espetando uma agulha em seu coração, onde seu núcleo monarca estava localizado. Assim como antes, seu núcleo tentou exalar a energia da formação como se estivesse cuspindo algo podre.
Mas Evan ignorou a dor que estava sentindo e usou seu controle sobre o núcleo monarca e tentou refinar a energia. Quando ele tentou refinar a energia, a velocidade de rotação de seu núcleo monarca aumentou repentinamente e ele sentiu que seu coração estava sendo dilacerado. Suor frio apareceu na testa de Evan e ele quase perdeu o controle de seu núcleo, permitindo que exalasse a energia da formação. Felizmente, pouco antes de seu núcleo poder cuspir a energia da formação, Evan mais uma vez recuperou o controle sobre ela e continuou tentando refinar a energia para que seu núcleo monarca também pudesse evoluir. Embora Evan soubesse que o que ele estava fazendo era perigoso e poderia até causar danos ao seu núcleo monarca, ele não teve outra opção senão fazer isso. Ele estava segurando o feitiço Criação Dimensional perto de seu coração para que pudesse usá-lo imediatamente se percebesse algum perigo. 5 minutos depois, quando seu núcleo monarca absorveu uma grande quantidade de energia da formação, Evan estava no seu limite, pois seu núcleo não estava refinando a energia e essa energia estava simplesmente inundando seu núcleo por dentro, colocando muita pressão sobre o núcleo coração. Parece que isso não vai funcionar. Evan murmurou enquanto cerrava os dentes e estava prestes a parar de absorver a energia por causa da pressão que sentia quando seu núcleo de repente mostrou uma mudança. Uma vez que seu núcleo monarca estava quase cheio de energia de formação, a velocidade de rotação de seu núcleo aumentou repentinamente. Junto com a velocidade de rotação, a dor que Evan sentia também aumentou e seu coração começou a bater na velocidade do trem-bala. As ondas de energia que saíam de seu núcleo começaram a afetar seu coração e Evan sentiu como se seu coração fosse explodir a qualquer momento. Droga, Evan cerrou os dentes e continuou a enviar mais energia para seu núcleo, apesar de sentir uma dor aguda. À medida que mais energia fluía dentro de seu núcleo monarca, sua velocidade de rotação continuava a aumentar. Depois de alguns segundos, o núcleo monarca de Evan finalmente começou a refinar a energia e sua classificação que estava presa em S começou a se mover em direção ao Rank 1. Embora seu núcleo tenha começado a refinar a energia e mostrasse sinais de avanço, Evan não demonstrou nenhum tipo de alegria e seu rosto estava pálido. Porra, meu coração definitivamente vai explodir nesse ritmo, Evan amaldiçoou enquanto cerrava os dentes e decidiu parar de enviar a energia da formação para seu núcleo. Embora quisesse evoluir seu núcleo, ele tinha certeza de que seu coração explodiria se ele não diminuísse a velocidade de rotação de seu núcleo. Justamente quando Evan estava prestes a parar de enviar energia para seu núcleo, uma sensação de queimação veio de seu peito e uma notificação que ele nunca tinha visto antes apareceu na frente de sua retina. A runa de origem foi ativada. Fim do capítulo. Capítulo 693 Quinto Detentor de Origem. Em uma caverna antiga e mal iluminada, um dragão dormia em uma plataforma de ouro cintilante e pedras preciosas. De repente, as pálpebras do dragão moveram-se ligeiramente e ele abriu os olhos amarelos profundos. Uma pressão poderosa se espalhou em todas as direções no momento em que o dragão abriu os olhos e toda a antiga caverna começou a tremer. Uma vez que seus olhos foram totalmente abertos, por um momento, estranhas runas tremeluziram neles como se o dragão estivesse tentando sentir alguma coisa. Depois de um momento, o dragão levantou lentamente sua enorme cabeça, suas escamas brilhavam em tons de vermelho ardente e olhou em uma determinada direção. O quinto detentor da origem está finalmente prestes a aparecer. O dragão murmurou com uma voz indiferente e um olhar de interesse brilhou em seus profundos olhos amarelos. Eu me pergunto que tipo de mudança experimentaremos desta vez. O dragão murmurou em voz baixa e mais uma vez fechou os olhos, voltando ao sono. Num lugar distante, no meio do céu estrelado, as estrelas brilham como diamantes, lançando um brilho celestial sobre os planetas abaixo. Vastas galáxias giram em uma dança hipnotizante, lançando tons etéreos no firmamento repleto de estrelas. Em meio ao belo cenário do céu estrelado que poderia hipnotizar qualquer um gigante de milhares de metros de altura dormia silenciosamente, flutuando como um asteroide. O gigante era careca, tinha uma barriga grande e um rosto de aparência inocente.
Enquanto o Ginate dormia, seu nariz de repente se contraiu um pouco como se estivesse cheirando alguma coisa e lentamente abriu os olhos. Ao acordar, o gigante ergueu a mão e esfregou os olhos. Quando o gigante levantou a mão para esfregar os olhos, uma força poderosa varreu todas as direções e alguns asteroides e planetas em uma área de alguns milhares de quilômetros se transformaram em poeira cósmica. Uma expressão de confusão brilhou nos olhos do gigante quando ouviu o som de explosões e olhou ao redor. Depois de olhar em volta por um tempo, os olhos gigantes ficaram pesados e ele voltou a dormir. Em um lugar gelado cercado por uma forte tempestade de neve, o poder do gelo congelou tudo. As montanhas, árvores, rochas e até mesmo a poeira estavam congeladas sob o gelo. No meio dessa tempestade de neve, na beira da maior colina congelada da região, uma garota que parecia ter 13 ou 14 anos estava sentada com uma expressão entediada no rosto. Ocasionalmente, rajadas de energia fria saíam de seu corpo, aumentando o poder da tempestade de neve. O rio que descia do topo da colina maior estava congelado e sob o rio congelado, algumas criaturas que liberavam uma aura aterrorizante tremiam enquanto olhavam para a garotinha que estava sentada na beira da colina. A garota tinha cabelos prateados claros e seus olhos eram de um azul profundo. Ela segurava uma espada embainhada nas mãos que era um pouco maior que seu corpo mesquinho. De repente, os olhos da garota piscaram um pouco e ela olhou em uma determinada direção. Olhando naquela direção, o olhar entediado no rosto da garota desapareceu gradualmente e seus lábios se curvaram ligeiramente para cima. Parece que a era do caos está prestes a começar mais uma vez. A garota murmurou com uma voz infantil agradável e um olhar de excitação brilhou em seus olhos. Finalmente poderemos aliviar nosso tédio. A garota murmurou e deu um tapinha na espada que segurava. WRR. Quando a espada ouviu as palavras da garota, ela começou a tremer de excitação e uma aura afiada que cortou a tempestade gelada e até penetrou no vazio e rompeu dela. As criaturas que estavam congeladas sob o gelo foram transformadas em pó quando entraram em contato com a aura afiada da espada e sua força vital desapareceu instantaneamente. A garota não se importou com a aura afiada que emanava da espada e apenas sorriu levemente e continuou olhando em uma determinada direção. Em um lugar escuro cheio de densa energia sobrenatural, um homem estava sentado em uma plataforma de pedra. O homem tinha uma expressão fria no rosto e 2 chifres saíam do topo de sua cabeça. Os olhos do homem eram de cor preta profunda com toques de roxo neles. Uma aura sinistra que fazia a alma das pessoas estremecer estava saindo de seu corpo e os arredores do homem estavam completamente corroídos. Semelhante a outras pessoas, o homem também sentiu algo de repente e olhou em uma determinada direção com uma expressão indiferente no rosto. Depois de olhar naquela direção por alguns segundos, o homem voltou à postura anterior sem demonstrar qualquer tipo de mudança em sua expressão, como se não se importasse com o que havia sentido há pouco. A runa de origem foi ativada. Dentro da sala de evolução central, Evan olhou para a notificação com uma expressão atordoada no rosto. Foi a primeira vez que ele viu algo sobre a runa de origem, então ele não entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ele largou o amuleto de criação dimensional que segurava e rasgou a camisa que vestia para ver a runa gravada em seu peito. Quando ele olhou para a runa, uma expressão de total surpresa brilhou no rosto de Evan porque ele percebeu que pela primeira vez desde que a runa estava enfurecida em seu peito, a segunda parte da runa brilhava intensamente. Evan ficou chocado quando viu que a segunda parte da runa estava brilhando e uma expressão de alegria apareceu em seu rosto. Parece que esta segunda runa pode me ajudar a evoluir meu núcleo monarca, Evan murmurou com uma voz alegre. Mas sua alegria não durou muito porque depois de alguns segundos... Rachadura. Ele ouviu um som de estalo. ARGGH, um grito doloroso escapou da boca de Evan e seu núcleo monarca começou a quebrar. Fim do capítulo. Capítulo 694. Quando o núcleo principal de Evan alcançou o rank C, ele recebeu a classe Ebonmancer.
Mas porque ele já tinha a classe Shadow Necromancer, sua classe Ebonmancer se transformou em uma habilidade específica de classe de nível proibido, Growth Link. Por causa da habilidade Growth Link, uma runa que estava conectada com sua habilidade apareceu em seu peito. A runa foi dividida em duas partes. Uma parte da runa era a runa da evolução, enquanto Evan não sabia nada sobre a segunda parte. Ele estava sempre curioso sobre a segunda parte de sua runa, mas como ela nunca reagia a nada, ele não tinha certeza do que era. Mas agora olhando para a segunda parte da runa que estava brilhando intensamente e a notificação à sua frente, Evan finalmente sabe qual é a segunda parte da runa. Runa de origem, Evan murmurou em voz baixa e percebeu que no momento em que a runa de origem foi ativada, a energia da formação que inundava seu núcleo monarca começou a se transformar em uma energia diferente. Embora Evan não tivesse certeza do que era essa energia, ele podia sentir que essa energia era muito mais poderosa e misteriosa do que a energia que saía da formação. Por causa da energia que estava inundando seu núcleo monarca devido à runa de origem, a velocidade com que o núcleo monarca de Evan estava refinando a energia também aumentou muito. Evan ficou muito feliz quando a velocidade de refinamento de seu núcleo monarca aumentou e mesmo sentindo como se alguém estivesse cortando seu coração com uma espada afiada, ele cerrou os dentes e continuou a enviar mais energia da formação para seu núcleo monarca. Rachadura. De repente, Evan ouviu um som estridente e seu rosto ficou pálido. ARGHH, ele gritou de dor e percebeu que uma pequena rachadura apareceu em seu núcleo monarca. Porra! Evan cerrou os dentes e perdeu o controle sobre a energia que estava enviando para seu núcleo. Evan pensou que a energia iria parar de fluir em direção ao seu núcleo monarca assim que ele perdesse o controle sobre ela, mas para seu choque, uma força de sucção irrompeu de seu núcleo monarca e a energia da formação correu em direção a ele ainda mais rápido do que antes. Por causa da mudança repentina, a pressão que seu núcleo estava colocando em seu coração aumentou muito e combinada com a dor que ele sentia por causa da rachadura que apareceu em seu núcleo, Evan sentiu como se fosse morrer. Droga, não aguento. Evan pegou o feitiço de criação dimensional que o espírito da Torre da Ascensão lhe deu e o trouxe para perto de seu peito. Rachadura. ARGHH, antes que ele pudesse ativar o feitiço, outra rachadura apareceu em seu núcleo monarca e os olhos de Evan ficaram vermelhos devido à dor. A luz ao redor da runa de origem aumentava a cada segundo que passava e junto com a luz, a velocidade com que ela transformava a energia da formação também aumentava. Droga, Evan rapidamente esmagou o feitiço de criação dimensional depois de trazê-lo para perto de seu coração. Assim que ele esmagou o feitiço, leves ondas espaciais saíram dele e entraram em seu corpo, cobrindo seu coração. De repente, o coração de Evan tornou-se etéreo e desapareceu. Junto com seu coração, seu núcleo monarca também desapareceu. Embora seu coração e o núcleo monarca tenham desaparecido, Evan ainda podia sentir sua conexão com eles e até mesmo sentir a pequena dimensão que estava ao redor de seu coração. Por causa da pequena dimensão, a energia da formação não foi capaz de chegar perto do seu núcleo monarca e sua velocidade de rotação começou a diminuir. Evan ainda sentia uma dor aguda por causa das duas rachaduras que apareceram em seu núcleo monarca e sua respiração estava difícil. Se eu tivesse permitido que meu núcleo absorvesse mais energia, ele poderia ter se quebrado. Evan murmurou e suspirou de alívio. Quando Evan deu um suspiro de alívio ao ver que seu núcleo estava voltando ao normal, a runa de origem em seu peito de repente ficou ainda mais brilhante, novela de luz. Assim que a runa brilhou, a pequena quantidade de energia que a runa de origem havia transformado anteriormente e ainda estava dentro de seu núcleo monarca foi selvagem e poderosas ondas de energia começaram a fluir de seu núcleo. Estrondo. A pequena dimensão ao redor do coração de Evan tremeu por causa das ondas de energia e começou a desmoronar. A expressão de Evan mudou quando ele viu isso porque ele não tinha certeza se seria capaz de sobreviver se esta pequena dimensão se quebrasse e a energia da formação mais uma vez entrasse em contato com seu núcleo monarca.
Enquanto Evan pensava, a dimensão ao redor de seu coração entrou em colapso devido às ondas de energia e a energia da formação mais uma vez correu em direção ao seu núcleo. F*K, a mesma dor aguda mais uma vez assaltou Evan e seu rosto ficou pálido. Rachadura. Em apenas alguns segundos, outra rachadura apareceu em seu núcleo e Evan quase perdeu a consciência por causa da dor insuportável. Preciso sair daqui, Evan cerrou os dentes e tentou se levantar, pretendendo sair da formação. Embora a formação estivesse coberta por uma barreira, ele esperava poder sair usando a habilidade de andar nas sombras. Bem quando Evan estava prestes a se levantar. Rachadura. Outra rachadura apareceu em seu núcleo e antes mesmo que ele pudesse gritar, Evan percebeu que seu núcleo monarca começou a se transformar em líquido. O rosto de Evan mudou enquanto observava seu núcleo se transformar em líquido porque ele não tinha certeza do que aconteceria se deixasse a formação em seu estado atual. Se seu núcleo estivesse em estado sólido, ele poderia ter saído da formação sem qualquer preocupação, mas agora que seu núcleo começou a se transformar em líquido, ele sentiu que se deixasse a formação agora e seu núcleo não recebesse a energia de a formação, seria perigoso para ele. Foda-se minha vida, Evan amaldiçoou e sentou-se no meio da formação mais uma vez. Rachadura. Mais e mais rachaduras começaram a aparecer em seu núcleo e lentamente começou a se transformar em líquido. Não aguento mais, Evan disse com o rosto pálido quando mais algumas rachaduras apareceram em seu núcleo e tirou uma poção verde de seu armazenamento nas sombras. Poção noturna, Renkiwon Midgrade, uma poção que concede um sono sereno e ininterrupto, garantido que o usuário permaneça pacificamente inconsciente por 24 horas. Evan recebeu esta poção de Noari dos outros quando eles lhe deram 50% dos itens do cofre do tesouro. Naquela época, Evan não pensava muito sobre esta poção, mas agora ele estava feliz por terem lhe dado esta poção. Depois de tirar a poção, ele convocou Elísia e pediu que ela usasse sua habilidade Life Rain. Depois que Elísia usou sua habilidade Chuva de Vida, Evan bebeu a poção, decidindo ficar inconsciente durante o processo de sua evolução central para evitar perder a cabeça devido à dor. Assim que Evan bebeu a poção, sua visão começou a ficar embaçada e em apenas alguns segundos ele caiu no chão, inconsciente. Elísia continuou a usar sua habilidade Life Rain e manteve a força vital de Evan enquanto ele estava inconsciente. Assim, 10 horas se passaram e o núcleo monarca de Evan finalmente se transformou em líquido completo. Fim do capítulo. Capítulo 695. Mesmo depois que Evan desmaiou, a runa de origem continuou a transformar a energia da formação e, em cerca de 10 horas, seu núcleo monarca se transformou completamente em líquido. Assim que o núcleo monarca de Evan se transformou em líquido completo, a runa de origem parou de transformar a energia da formação. No momento em que a runa de origem parou de transformar a energia normal da formação correu em direção ao seu núcleo principal. Uau! O núcleo principal de Evan estava a apenas um passo de evoluir para o próximo estágio, então no momento em que a energia da formação entrou em contato com ele, seu núcleo principal começou a absorver a energia como um buraco negro. Em apenas um minuto, o Prime Core de Evan atingiu o limite do Renkiwon e estava prestes a evoluir. Mas quando estava prestes a evoluir para o próximo estágio, a runa de origem que estava gravada no peito de Evan brilhou mais uma vez. Rachadura. Assim que a runa da origem brilhou, uma rachadura apareceu no núcleo principal de Evan. Embora Evan estivesse inconsciente, seu corpo ainda tremia quando uma rachadura apareceu em seu núcleo principal, mostrando o quão doloroso era. Elísia continuou a usar a habilidade Chuva de Vida para aliviar a dor de Evan e até começou a usar suas outras habilidades de cura quando percebeu que ele estava tremendo e seu corpo estava encharcado de suor frio. Life Rain, habilidade única, sacrifique 90% de sua resistência para invocar uma chuva suave de gotículas de cura em uma área de 100 km. Cada gota de chuva possui potentes propriedades revitalizantes que podem curar até feridas graves.
Não há tempo de resfriamento para a habilidade Life Rain, mas depois de usar essa habilidade, você não será capaz de recuperar sua resistência pelas próximas 10 horas, não importa o que aconteça. À medida que a runa da origem brilhava, rachaduras continuaram a aparecer no núcleo principal de Evan e logo ele estava prestes a se despedaçar. Bang! De repente, um pequeno estrondo ressoou dentro do corpo de Evan e seu núcleo principal se quebrou em incontáveis pedaços. Mesmo inconsciente, Evan não pôde deixar de gritar de dor no momento em que seu núcleo principal se quebrou. A aura de Evan começou a cair rapidamente quando seu núcleo principal se quebrou e um pequeno fio de sangue começou a fluir pelo canto de sua boca. A expressão de Elysia mudou quando percebeu que a aura de Evan estava diminuindo e ela começou a usar todas as suas habilidades de cura sem parar. Mas mesmo com suas habilidades de cura, a aura de Evan continuou a diminuir e até mesmo sua força vital começou a enfraquecer. Uau! De repente, a runa de origem que brilhava no peito de Evan parou de brilhar. Elysia ainda estava usando suas habilidades de cura quando percebeu que assim que a runa de origem parou de brilhar, ela começou a se transformar em líquido. A runa da evolução não mostrou nenhuma reação, mas a runa da origem se transformou em líquido e penetrou no corpo de Evan, desaparecendo em seu peito. Assim que a runa da origem desapareceu, a runa da evolução começou a tremer e seu tamanho aumentou e cobriu o espaço da runa da origem também. Agora só restava a Rune of Evolution no peito de Evan. A forma líquida da runa de origem que penetrou no corpo de Evan alcançou seu coração e se fundiu com a forma líquida de seu núcleo monarca, novela de luz. Assim que o líquido da runa de origem se fundiu com seu núcleo monarca, um leve contorno da runa de origem começou a aparecer ao redor do coração de Evan. Em apenas alguns segundos, o coração de Evan foi coberto pelos contornos da runa de origem. Badum! De repente, um forte batimento cardíaco ressoou dentro da sala de evolução central. No momento em que o coração de Evan, coberto pelos contornos de Rune of Origin, bateu, uma força poderosa emergiu dele e fluiu por todo o corpo de Evan. A força vital de Evan, que caía continuamente, estabilizou-se imediatamente no momento em que a força que saiu de seu coração fluiu por todo o seu corpo e até mesmo sua aura mais uma vez começou a aumentar. Badum! Badum! A cada batimento cardíaco, uma força poderosa fluía no corpo de Evan e sua pele pálida começou a voltar ao normal. Swish! Assim que a aura de Evan foi completamente estabilizada, uma poderosa força de sucção irrompeu do núcleo monarca líquido. Por causa da força de sucção do núcleo monarca, os pequenos fragmentos do núcleo principal começaram a se mover em direção a ele. O núcleo principal de Evan foi quebrado em milhares de pedaços e todos os seus fragmentos eram ainda menores que as partículas de areia. À medida que os pequenos fragmentos do núcleo principal se moviam em direção ao seu núcleo monarca e se fundiam com ele, a aura de Evan mais uma vez começou a aumentar. Após a fusão, os pequenos fragmentos do Pimicore também se transformaram em líquido e a massa do líquido do Monarch Core começou a aumentar. Durante todo esse tempo, o coração de Evan, que estava coberto pelo contorno da runa de origem, enviava continuamente uma força poderosa por todo o corpo de Evan e sua aura aumentava rapidamente. Embora o núcleo principal de Evan tenha se quebrado e seu núcleo monarca ainda estivesse na forma líquida, sua aura já era um pouco mais forte do que sua aura anterior. Em cerca de 2 horas, todos os pequenos fragmentos do núcleo principal se fundiram com o núcleo monarca de Evan. Uma vez que seu núcleo primordial e núcleo monarca se fundiram em um só, o contorno da runa de origem que cobria seu coração começou a brilhar. Uau! Uma poderosa força de sucção saiu de Rune of Origin e o corpo de Evan começou a absorver a energia da formação como um buraco negro. Assim que a energia da formação entrou no corpo de Evan, ela entrou em contato com a força que o coração de Evan estava liberando e a energia da formação se transformou na energia superior que transformou seu núcleo monarca em líquido. Uma vez transformada a energia da formação, ela se moveu em direção à forma líquida de seu núcleo monarca e foi absorvida por ele.
No momento em que a energia da formação foi absorvida por seu núcleo, algumas notificações passaram pela retina de Evan. Todas as condições foram preenchidas. Seu núcleo monarca está evoluindo para o núcleo monarca primordial. Fim do capítulo. Capítulo 696. Em Utopia, fora do portal do Reino das Sombras, muitos demônios ainda estavam estacionados aqui. Na verdade, comparado a antes, o número de demônios estacionados fora do Reino das Sombras era pelo menos 3 vezes maior do que antes. A maioria deles não sabe o que aconteceu, mas cerca de 7 meses atrás, Baphomet de repente ordenou aumentar a segurança ao redor do portal do Reino das Sombras e os instruiu a capturar qualquer um que entrasse na área ao redor do portal para o Reino das Sombras. Enquanto muitos demônios observavam cuidadosamente os arredores, o portal do Reino das Sombras de repente começou a tremer. um demônio de sangue que guardava o portal ergueu uma sobrancelha quando percebeu a anormalidade e se afastou do portal. Devo informar o mestre Zaganate sobre isso, o demônio do sangue murmurou para si mesmo com uma voz incerta porque Zaganate, que estava encarregado de todos os assuntos relacionados ao Reino das Sombras, disse estritamente a todos os demônios para informá-lo imediatamente se notassem alguma anormalidade no portal. Enquanto o demônio do sangue se perguntava se deveria informar Zaganate sobre isso ou não, o tremor do portal do Reino das Sombras aumentou ainda mais. Estranhas flutuações de energia começaram a sair do portal e o espaço ao seu redor começou a tremer. As flutuações de energia começaram a se espalhar por toda a área e logo outros demônios que patrulhavam o Reino das Sombras também notaram a anormalidade. Em apenas alguns minutos, muitos demônios se reuniram ao lado do demônio do sangue e olharam para o portal do Reino das Sombras com uma expressão solene em seus rostos. Você informou o mestre Zaganate? Um demônio extremo perguntou, olhando para o demônio do sangue que guardava o portal. Ainda não. O demônio do sangue balançou a cabeça ao ouvir o demônio extremo. Você deveria informá-lo o mais rápido possível, disse o demônio extremo com uma voz pesada. Depois de dizer isso, ele olhou ao redor com cuidado e disse em voz baixa. Não sei se é verdade ou não, mas ouvi dizer que da última vez, quando este portal mostrou esse tipo de anormalidade, o comandante Malfazar sofreu uma grande perda e todos os demônios que guardavam o portal foram exterminados. O assunto da luta entre Malfazar e Valtair não era do conhecimento de muitos, mas os demônios que guardavam o portal ainda ouviam alguns rumores sobre o ocorrido há alguns meses. Quando o demônio de sangue ouviu o que o demônio extremo disse, sua expressão mudou porque ele também tinha ouvido rumores sobre como Malfazar foi gravemente ferido em uma luta e milhares de demônios que guardavam o portal morreram. Pensando que algo aterrorizante poderia sair novamente do portal, o demônio de sangue imediatamente pegou um cristal e informou imediatamente Zaganate sobre a anormalidade. Depois de informar Zaganate, todos os demônios que estavam ao redor do portal recuaram e continuaram a monitorá-lo à distância. Cerca de 10 minutos depois, as expressões de todos os demônios que olhavam para o portal do Reino das Sombras mudaram quando viram o tamanho do portal começar a diminuir. Não me diga que este portal vai fechar, o demônio do sangue murmurou com uma cara atordoada, sem saber o que fazer. O portal do Reino das Sombras continuou a encolher e em menos de um minuto desapareceu completamente do lugar onde estava há um segundo. Todos os demônios olharam para a cena com uma expressão chocada em seus rostos e sentiram um arrepio percorrer suas espinhas pensando sobre que tipo de reação Zaganate e Baphomet mostrariam quando soubessem disso. Enquanto os demônios entravam em pânico, o local onde o portal do Reino das Sombras estava localizado de repente tornou-se caótico. À medida que o espaço se tornou caótico, um portal semelhante ao portal anterior começou a aparecer ali. Embora o portal fosse semelhante a antes, todos os demônios que viram o portal sentiram o coração palpitar. Por alguma razão, o portal do Reino das Sombras agora lhes dava uma sensação extrema de perigo. Novela de luz. BRZZ. O espaço ao redor do portal continuou a tremer e o tamanho do portal continuou a aumentar. Em apenas alguns segundos, o tamanho do portal voltou ao tamanho anterior.
Embora os demônios tenham ficado assustados por causa da sensação estranha que o portal estava lhes proporcionando, eles ainda suspiraram de alívio ao perceber que o portal havia voltado ao normal. Eles ainda estavam pensando sobre que tipo de reação Zaganate e Baphomet teriam mostrado se o portal tivesse realmente desaparecido. Assim que o portal voltou ao seu tamanho normal, as flutuações de energia que saíam dele começaram a diminuir também. Parece que desta vez nada vai sair do portal, o demônio extremo disse com uma voz cheia de alívio. Ele estava com medo de que algo saísse do portal e todos eles morressem aqui, assim como aconteceu com os demônios que anteriormente guardavam o portal. O demônio do sangue também acenou com a cabeça ouvindo o demônio extremo porque ele estava pensando o mesmo. Justamente quando todos os demônios estavam suspirando de alívio. BRZZZZ. O portal do reino das sombras tremeu ferozmente. Estrondo. Um som estrondoso foi revertido em milhares de quilômetros e no segundo seguinte. Uau! Um tsunami de energia negra irrompeu do portal, cobrindo instantaneamente milhares de quilômetros de área em todas as direções ao redor do portal do reino das sombras. Se Evan estivesse aqui, ele teria ficado chocado porque a energia era semelhante à sua energia sombria, mas ao contrário de sua energia sombria normal, a energia que irrompeu do portal estava liberando uma aura antiga junto com uma terrível sensação de morte. Todos os demônios que guardavam o portal foram apanhados dentro do tsunami da energia negra e no momento em que entraram em contato com a energia, apenas uma palavra ecoou em suas mentes. Morte. Em menos de um segundo após entrarem em contato com a energia, todos os demônios que guardavam o portal desapareceram sem deixar vestígios, seus corpos físicos e almas foram completamente aniquilados. Fim do capítulo. Capítulo 697. Dentro do Reino das Sombras, uma grande mudança estava acontecendo. O trono dentro do Castelo Negro, que era o núcleo do Reino das Sombras, estava envolto em uma aura negra e ondas terríveis de energia antiga emanavam dele. A pressão que as ondas de energia liberavam era tão terrível que cada criatura dentro do Reino das Sombras ficou congelada no lugar e ninguém ousou se mover. Mesmo Anastasia, que estava do lado de fora da sala do trono, não se atreveu a se aproximar, pois embora tivesse autoridade parcial sobre o Reino das Sombras, ela podia sentir que as leis do Reino das Sombras estavam mudando e seria perigoso para ela se ela tenta chegar perto do núcleo do Reino das Sombras. O espaço do Reino das Sombras estava se expandindo e sua área aumentava a uma velocidade alarmante. Por causa do pouco controle que ela tinha sobre o Reino das Sombras, Anastasia foi facilmente capaz de perceber todas as mudanças que estavam acontecendo dentro do Reino das Sombras. Anteriormente, a atmosfera do Reino das Sombras estava cheia de energia das sombras, mas agora, a energia das sombras estava se transformando em uma energia completamente diferente e seu poder era ainda mais assustador do que antes. Além disso, embora Anastasia não tenha deixado o Reino das Sombras por milhares de anos, ela ainda sabia que as leis do Reino das Sombras se tornaram mais sólidas e eram ainda mais poderosas do que as leis da Utopia. Por causa dessas leis poderosas, agora era mais fácil para as pessoas avançarem em suas posições enquanto cultivavam dentro do Reino das Sombras. Estou sentindo que posso finalmente alcançar o pico do ranking mundial. Anastasia murmurou, olhando para seu núcleo que tremia de excitação. Não apenas Anastasia, mas muitas outras criaturas que vivem no Reino das Sombras sentiram o mesmo e algumas até avançaram para o próximo posto sem fazer nada. O Reino das Sombras é a manifestação do mundo que será integrado ao núcleo monarca do Mestre no futuro, mas agora que este mundo está mudando, isso significa que o núcleo monarca do Mestre evoluiu para um nível superior. Anastasia murmurou chocada, voz cheia e sentiu sua cabeça girando. Mas como é possível que um núcleo monarca evolua para um nível mais alto? Não é dito que os núcleos monarca não podem evoluir como os núcleos Prime e permanecerá os mesmos mesmo depois que o detentor do físico monarca atingir o rank 1. De acordo com o que Anastasia sabe, ao contrário do núcleo principal que evolui para um núcleo diferente de acordo com a experiência de vida do usuário quando atinge o rank 1,
O núcleo monarca não pode evoluir e permanecerá o mesmo depois que o usuário atingir o Rank 1. Mas agora, olhando para as mudanças que estavam acontecendo no Reino das Sombras, ela não tinha mais certeza. Enquanto Anastasia pensava nas mudanças que estavam acontecendo no Reino das Sombras, a energia que saía do núcleo do Reino das Sombras fundiu-se com sua atmosfera. O espaço do Reino das Sombras continuou a se expandir e em apenas alguns minutos, a área do Reino das Sombras era pelo menos 2 vezes maior do que antes. Justamente quando Anastasia estava maravilhada com as mudanças que estavam acontecendo no Reino das Sombras, sua expressão mudou e ela apareceu na área subterrânea do castelo. Na área subterrânea do castelo, dezenas de milhares de bolas pretas foram colocadas em fila. À medida que a energia que saía do núcleo do Reino das Sombras preenchia a atmosfera, todas as bolas pretas começaram a absorver essa energia como lobos famintos. Não me diga que todos eles vão acordar. Anastasia murmurou, e seu coração começou a bater de excitação. Se todos eles acordarem, posso abandonar todo o trabalho do Reino das Sombras sobre eles e sair daqui para encontrar o mestre, que provavelmente está prestes a chegar em Utopia, novela de luz. Todas as bolas pretas que preenchiam a área subterrânea continuaram a absorver a nova energia que preenchia o Reino das Sombras e auras fracas começaram a sair delas. Craque, craque, craque. De repente, Anastasia ouviu sons de estalos e notou muitas bolas pretas que estavam liberando a aura de Rank S e o Rank 1 Core Evolver começou a quebrar. Parece que os mortos-vivos das sombras de nível inferior vão acordar primeiro. Anastasia disse em uma voz neutra. Ela não se importava com os mortos-vivos sombrios de baixo nível que subiam e se concentrava nas outras bolas que liberavam aura de nível superior. Olhando para a situação, pode levar alguns dias ou até meses para que os mortos-vivos das sombras de nível superior acordem, Anastasia murmurou e desapareceu da área subterrânea. Após sair da área subterrânea, ela apareceu no local onde ficava o Lago da Energia das Sombras. Olhando para o Lago da Energia Sombria, os lábios de Anastasia arquearam-se para cima. A energia do lago também está evoluindo, se eu jogar alguns deles neste lago eles definitivamente acordarão em apenas alguns dias. Anastasia murmurou, olhando para o lago de energia sombria que estava borbulhando com um nível superior energia. Depois de confirmar que o lago da energia sombria também evoluiu, Anastasia voltou para a área subterrânea e olhou para as 5 bolas pretas que estavam na área frontal. Ela sentiu a aura de todas as 5 bolas e após um momento de consideração, escolheu 2 bolas do lado direito. Essas 2 devem ser suficientes. Ela murmurou e olhou para as outras 3 bolas. Ao olhar para a bola colocada no canto esquerdo, ela não pôde deixar de tremer um pouco. Embora eu queira que todos acordem, espero que esse bastardo durma muito tempo, caso contrário, quem sabe que tipo de caos ele vai desencadear depois de acordar. Anastasia murmurou e tirou as 2 bolas pretas da área subterrânea. Depois de deixar a área subterrânea, Anastasia apareceu mais uma vez em frente ao lago de energia sombria. Depois de aparecer lá, ela jogou as 2 bolas pretas no lago de energia sombria como se estivesse jogando lixo fora. Com a ajuda desta nova energia eles deverão ser capazes de acordar em apenas alguns dias e então eu poderei deixar o reino das sombras sem me preocupar com nada, Anastasia murmurou e olhou para o lago com um sorriso no rosto. Fim do capítulo. Capítulo 698. Dentro da sala de evolução central da Torre da Ascensão, ondas de energia aterrorizantes varriam em todas as direções. Pequenas gotas de água, cheias de força vital majestosa, choviam na pequena área da formação e Elísia estava olhando para Evan inconsciente com olhos cheios de admiração. Badum! Badum! O coração de Evan, que estava coberto pelo contorno da runa de origem, batia como um tambor de guerra e, a cada batida, liberava uma força terrível dentro de seu corpo que continuava a aumentar sua aura. Quando as gotas de Life Rain caíram no rosto de Evan, suas pálpebras tremeram e ele as abriu lentamente. 24 horas se passaram desde que ele bebeu a poção noturna e, finalmente, seus efeitos começaram a passar.
Uma expressão de confusão brilhou nos olhos de Evan quando ele os abriu, mas logo ele se lembrou de sua situação e rapidamente se sentou. O que? Depois de acordar, Evan pensou que continuaria a sentir a dor aguda, mas para sua surpresa, quando inspecionou seu corpo, em vez de sentir dor, sentiu uma energia insondável surgindo dentro de seu corpo. O que diabos aconteceu enquanto eu estava inconsciente? Evan murmurou com uma voz atordoada, sentindo o poder crescente dentro de seu corpo. Ele rapidamente olhou para seu núcleo monarca e percebeu que a maior parte de seu núcleo ainda estava na forma líquida. Evan não ficou surpreso quando viu que seu núcleo estava na forma líquida, pois percebeu isso antes de cair inconsciente. A energia da formação corria continuamente dentro de seu corpo e a forma líquida de seu núcleo monarca a absorvia. Atualmente, 1/4 de seu núcleo monarca estava solidificado e o resto estava mudando lentamente de forma. Embora a forma líquida de seu núcleo monarca não o surpreendesse, ainda havia muitas coisas que faziam sua mente ficar em branco quando ele as notava. Onde está meu núcleo principal? E o que é essa runa em volta do meu coração? Evan murmurou com uma voz perplexa. Quando seu núcleo principal se quebrou e a runa de origem penetrou dentro de seu corpo, Evan estava inconsciente, então ele não sabia o que aconteceu durante esse tempo. Esta é a runa de origem. Evan disse depois de um momento quando percebeu que, ao contrário de antes, ele agora só tinha a runa da evolução em seu peito. Evan respirou fundo para se acalmar e olhou para cada mudança que acontecia em seu corpo com um olhar focado em seu rosto. Em 10 minutos, ele olhou tudo e entendeu a maior parte das coisas. Ele também viu as 2 notificações que recebeu enquanto estava inconsciente. Núcleo do Monarca Primordial, Evan sentiu seu sangue começar a ferver de excitação quando pronunciou essas 3 palavras. Ele não sabia porquê, mas uma estranha sensação de alívio tomou conta de sua alma quando leu o nome de seu novo núcleo. Se não estou errado, meu núcleo primordial deve ter se fundido com meu núcleo monarca, disse Evan depois de saber que seu núcleo monarca estava evoluindo para o núcleo monarca primordial. Ele monitorou seu núcleo monarca por alguns minutos e depois de perceber a velocidade com que seu núcleo estava se solidificando, ele não pôde deixar de franzir a testa um pouco. Nesse ritmo, levará pelo menos 1 dia e meio para que meu núcleo complete sua evolução. Evan tentou aumentar a velocidade com que seu corpo extraía a energia de formação para que pudesse acelerar o processo de evolução de seu núcleo, mas infelizmente seu corpo já estava trabalhando no limite máximo e ele não conseguiu aumentar a velocidade com que seu corpo estava consumindo a energia. Bem, parece que não posso fazer nada a respeito, Evan murmurou quando percebeu que não podia fazer nada a respeito da velocidade com que seu núcleo estava se solidificando e parou de pensar nisso. Elísia, você pode parar de usar essa habilidade quebrada agora, Evan olhou para Elísia e disse quando viu que ela ainda estava usando sua habilidade Life Rain. Oh, Elísia acenou com a cabeça ouvindo Evan e parou de usar a habilidade Chuva de Vida. Evan olhou para cima e sua boca se contraiu incontrolavelmente. Será que algum dia receberei uma habilidade quebrada como essa que posso usar pelo tempo que quiser sem me preocupar com nada? Evan pensou interiormente e balançou a cabeça. Enquanto seu núcleo evoluía e se tornava sólido, Evan tirou de seu armazenamento nas sombras uma pequena moeda vermelha gravada com a imagem fraca de um homem com 2 chifres. Essa pequena moeda foi o que ele pegou do anel de armazenamento de Kazil. Capítulo 448. Até agora, Evan não sabia o que era essa moeda e qual era a sua utilidade, mas quando Evan conheceu o espírito da Torre da Ascensão, ela lhe contou sobre esta pequena moeda redonda. Uma vez que o espírito da torre contou a Evan tudo sobre a criatura sobrenatural, de repente ele disse que podia sentir a presença de uma ficha de transporte nele. No início, Evan ficou confuso sobre o que o espírito da torre estava falando, mas usando seu poder, o espírito da torre apontou para a pequena moeda que estava dentro de seu armazenamento nas sombras e pediu-lhe para retirá-la. Quando Evan tirou a moeda, o espírito da torre disse-lhe que era uma ficha de transporte.
Geralmente, quando as pessoas usam a Torre da Ascensão, elas serão teletransportadas para um local aleatório da utopia. De acordo com o espírito da Torre da Ascensão, em vez de um local fixo, as pessoas eram teletransportadas para um local aleatório para que não fossem apanhadas pelas pessoas logo após chegarem à utopia e se transformassem em escravos trabalhadores sem poder receber qualquer chance. Crescer. Evan conseguia entender do que o espírito da torre estava falando e também achou que era o melhor curso de ação. Se as pessoas se teletransportassem para um local fixo, era inevitável que muitas forças enviassem seu pessoal para ficar de olho naquele local para que pudessem recrutar pessoas que viessem para a utopia usando a Torre da Ascensão. Se as pessoas que vieram para a utopia se recusassem a se juntar a eles e essas forças da utopia decidissem matá-los, não haveria nada que as pessoas que acabaram de chegar à utopia pudessem fazer por causa de sua baixa posição. Enquanto sua conversa com o espírito da torre passava por sua mente, Evan olhou para a pequena moeda redonda em suas mãos com os olhos semicerrados. Se eu usar este token, não serei teletransportado para um lugar aleatório, mas serei enviado para o local marcado dentro deste token, Evan murmurou e respirou fundo. Embora não tivesse certeza, Evan poderia adivinhar que o local marcado dentro da ficha deveria ser o Império Demônio, e se ele usasse o poder desta ficha, ele seria enviado para o Império Demônio em vez de algum local aleatório. Não tenho certeza de que tipo de lugar é o Império Demônio, mas com meu poder atual, seria perigoso para mim se eu fosse para lá, disse Evan, olhando para a pequena ficha em suas mãos. Quando ele matou o clone na masmorra do inferno, há cerca de 7 meses, a maior parte da essência do clone escapou da masmorra e retornou ao seu dono original. Capítulo 633. Evan tinha certeza de que o demônio que enviou o clone para o mundo Aurora já sabia sobre ele e se ele decidisse ir para o Império Demônio em uma situação como essa, seria perigoso para ele. Ele pensou em todos os prós e contras e depois de calcular tudo, balançou a cabeça levemente. Esqueça, em vez de ir para o Império do Demônio, é melhor para mim ir para um local aleatório da utopia por enquanto, Evan pensou interiormente e se decidiu. Ele olhou para o pequeno token em sua mão e disse com um leve sorriso no rosto. Não é como se eu não pudesse usar este token depois de sair da torre. De acordo com o espírito da Torre da Ascensão, posso usar este token para ir para o Império Demônio mesmo depois de sair da torre. Quantidade de essência mundial dentro dele e isso me levará até lá. Evan colocou a ficha de transporte de volta em seu armazenamento sombrio e seus olhos ficaram afiados. Se não me engano, aquele cara, Nate, deve ter usado esse token de transporte e foi direto para o Império Demoníaco depois de usar a Torre da Ascensão. Evan sabia que Nate também tinha uma ficha de transporte. Enquanto estava na cidade de Eldoria, ele mostrou a imagem de Nate para Noir e outros líderes do clã e perguntou sobre ele. Mas segundo eles, Nate não veio para a cidade de Eldoria, o que significa que ele foi enviado para uma cidade diferente do domínio mundial e deve ter usado a Torre da Ascensão de lá. Se aquele cara realmente fosse para o Império Demônio, então poderíamos nos encontrar novamente no futuro. Evan murmurou e olhou para seu núcleo que ainda estava em processo de se tornar sólido. Evan continuou sentado no meio da formação e esperou que seu núcleo evoluísse. Assim, 40 horas se passaram num piscar de olhos. Só mais um pouco, Evan murmurou, olhando para seu núcleo que estava prestes a ficar completamente sólido. Enquanto Evan observava seu núcleo, a energia da formação continuou a fluir dentro de seu corpo, e depois de alguns minutos. Estrondo. Uma aura crescente emergiu do corpo de Evan e seu núcleo ficou completamente sólido. Fim do capítulo. Capítulo 699. Estrondo. Com um som estrondoso, uma aura poderosa irrompeu do corpo de Evan e seu núcleo monarca ficou completamente sólido. Seu núcleo monarca evoluiu com sucesso para o núcleo monarca primordial. Você adquiriu The Heart of Origin. Seu título Master of the Shadow Realm evoluiu para The Creator of the Primordial Shadow Realm. Sua energia sombria evoluiu para Energia Sombria Primordial.
O efeito do seu título. Assim que o núcleo de Evan foi completamente solidificado, muitas notificações brilharam na frente de sua retina, mas ele não teve tempo de vê-las porque no momento em que seu núcleo foi completamente solidificado, uma força imensurável surgiu dentro dele e começou a refinar seu corpo. O núcleo do monarca primordial de Evan, que parecia um pequeno diamante negro, brilhava intensamente e liberava poderosas ondas de energia que se fundiam com seu sangue, ossos e órgãos. Todas as células de seu corpo estavam sendo refinadas com ondas de energia e sua aura aumentava. Estrondo. O núcleo do monarca primordial de Evan, que parecia um pequeno diamante negro, brilhava intensamente e liberava poderosas ondas de energia que se fundiam com seu sangue, ossos e órgãos. Todas as células de seu corpo estavam sendo refinadas com ondas de energia e sua aura aumentava. Estrondo. A atmosfera da sala de evolução central tremeu e parecia que todo o lugar iria desabar devido à aura que emanava do corpo de Evan. Droga! Evan cerrou os dentes e se esforçou para não gritar enquanto as ondas de energia rasgavam sua carne e começavam a reconstruí-la. Rachadura. F*K. De repente, um som estridente soou e Evan não pôde evitar xingar quando seus ossos começaram a quebrar. Rachadura! Rachadura! Todos os ossos de seu corpo foram quebrados e reconstruídos pelas ondas de energia que saíam de seu núcleo monarca primordial. O processo foi tão doloroso que Evan esperava ter outra poção para poder usá-la para desmaiar novamente. Evan sentiu muita dor durante o processo de refinamento, então não percebeu, mas sua aparência também mudou ligeiramente durante o processo. O processo de refinamento durou 5 horas inteiras e durante essas 5 horas, o corpo de Evan foi completamente reconstruído pelas ondas de energia que saíram de seu núcleo monarca primordial. Terminado o processo de refinamento, Evan ficou completamente esgotado e caiu no chão sem sequer conseguir levantar um dedo. Isso foi muito doloroso, ele praguejou e sentiu suas pálpebras ficando pesadas devido à exaustão. Mas pouco antes de fechar os olhos, ele viu uma notificação diante de seus olhos e seus lábios se arquearam para cima. Seu núcleo monarca primordial evoluiu para o Rank 1. URG. Pouco tempo depois, um gemido abafado ressoou na sala de evolução central e Evan, que havia perdido a consciência após o processo de refinamento do corpo, lentamente abriu os olhos. Droga, isso foi muito doloroso, Evan gemeu depois de abrir os olhos, pois ainda podia sentir a dor persistente por todo o corpo. Ele sentou-se com dificuldade e a primeira coisa que notou foi que seu corpo agora estava um pouco diferente de antes. O que diabos aconteceu durante o meu processo de refinamento corporal? Evan franziu a testa enquanto olhava para seu corpo. Durante o processo de refinamento, ele não conseguiu prestar atenção em nada por causa da dor, mas agora que olhou para seu corpo, sentiu que algo não estava certo. Ele se levantou e convocou Snow de seu armazenamento nas sombras. Crie um espelho para mim, disse ele a Snow com uma voz profunda e percebeu que agora tinha 200 centímetros de altura. Ao ouvir Evan, Snow não usou sua habilidade imediatamente e olhou para ele com uma expressão atordoada no rosto. O que? Evan perguntou com uma voz confusa quando percebeu como Snow estava olhando para ele. Ao ouvir Evan, Snow rapidamente balançou a cabeça como se dissesse que não era nada. Depois de balançar a cabeça, Snow usou sua habilidade e uma explosão de energia fria saiu de seu corpo, transformando-se em um grande espelho de gelo. Evan olhou para Snow por alguns segundos antes de se virar para o espelho para ver sua aparência, e no momento em que olhou no espelho, semelhante a Snow, uma expressão atordoada apareceu em seu rosto. Quem diabos é esse cara? Evan murmurou com a voz atordoada, ainda olhando para o homem no espelho. Ele ergueu a mão e o homem no espelho fez a mesma ação que ele. Evan piscou os olhos algumas vezes e olhou para Snow ao lado dele. Esse cara no espelho é eu. Snow acenou com a cabeça ouvindo Evan. Vendo Snow balançando a cabeça, Evan olhou de volta para o espelho e sentiu sua mente zumbindo ao ver seu reflexo. No espelho de gelo, estava um homem impressionante, de peito nu, cabelo preto e penetrantes olhos negros que emitiam a sensação de um abismo sem fundo.
Seu físico esculpido, definido por um corpo bem tonificado e abdômen definido, exala confiança e força. O rosto de Evan não mudou muito e ainda estava parecido com antes, embora sua altura tenha aumentado bastante por causa do processo de refinamento do corpo. O que mais o chocou foram as orelhas. Suas orelhas agora não pareciam orelhas humanas, em vez disso, pareciam um pouco semelhantes às orelhas pontudas de Elysia, dando-lhe um tipo diferente de aparência. Além disso, por alguma razão, agora a aura ao redor de seu corpo tem características de demônios. Evan tocou suas orelhas pontudas e ergueu uma sobrancelha porque se sentiu muito estranho olhando para suas orelhas pontudas. O que diabos aconteceu durante o processo de refinamento? Evan murmurou com uma voz perplexa e abriu sua janela de status. Como ele agora se tornou o Rank Anchor Evolver, sua janela de status era muito diferente de antes e havia muitas novas notificações que ele recebeu após a conclusão do processo de refinamento. Evan ficou um pouco surpreso ao ver sua janela de status, mas a ignorou por enquanto e procurou o motivo da mudança em sua aparência. Embora houvesse muitas notificações novas, Evan ainda encontrou o que procurava em apenas alguns segundos. E quando viu o motivo da mudança em sua aparência, sentiu como se alguém tivesse batido em sua cabeça com um martelo. Sua raça evoluiu para Eltaron. Fim do capítulo. Capítulo 700. Sua raça evoluiu para Eltaron. Evan olhou para a notificação com uma expressão vazia no rosto, sem saber como reagir. Ele não sabia que tipo de raça Eltaron era, mas sentindo a aura demoníaca ao seu redor e olhando para sua aparência, Evan pôde adivinhar que esta raça tinha algo a ver com demônios e elfos. Ele continuou olhando para a notificação por um minuto inteiro. Depois de um minuto, respirou fundo e olhou de volta para o espelho de gelo. Eu não esperava que nem minha raça mudasse após a evolução do meu núcleo, Evan murmurou em voz baixa. Por causa das informações que o espírito da Torre da Ascensão lhe deu, Evan já sabia que os núcleos das pessoas evoluem de acordo com suas experiências de vida, uma vez que se tornam um evolver de núcleo de primeiro grau. Anteriormente, ele não pensou muito sobre isso por causa de sua situação estranha. Ao contrário de outras pessoas, ele tinha 2 núcleos, então não tinha certeza do que aconteceria durante sua evolução central, então não perdeu tempo pensando nas coisas que aconteceriam após sua evolução central. Na verdade, depois de ouvir o que o espírito da torre me disse, eu deveria ter esperado algo assim, Evan murmurou para si mesmo e balançou a cabeça levemente. Olhando para sua aparência, ele de repente se lembrou do sonho que teve alguns meses atrás, depois de matar Olivia no deserto de Astrat City. Capítulo 366. Nesse sonho, ele viu um homem parecido com ele, que matou alguns dragões e salvou uma mulher. Naquele sonho, o homem também tinha orelhas pontudas como ele e a mulher que ele salvou pensava que o homem era meio elfo. Meio elfo, Evan murmurou em voz baixa e olhou para a aura demoníaca ao seu redor. Ele tinha certeza de que, além dos elfos, sua raça também estava intimamente relacionada aos demônios. Ele focou seu olhar em sua janela de status para ver se conseguia alguma informação sobre sua nova raça, mas para sua decepção, sua janela de status não mostrava nenhum tipo de informação sobre sua nova raça. Parece que terei que procurar informações sobre esta corrida depois de ir para a Utopia, Evan disse para si mesmo e balançou a cabeça. Ele mais uma vez sentou-se no chão da sala de evolução central e olhou as outras notificações que havia recebido anteriormente. Seu núcleo monarca evoluiu com sucesso para o núcleo monarca primordial. Você adquiriu The Heart of Origin. Heart of Origin. Evan ergueu uma sobrancelha ao ver isso e a informação sobre o Heart of Origin apareceu diante de seus olhos. Heart of Origin. Por causa do Heart of Origin, o caminho para a origem está agora aberto para você. Lendo as informações sobre o coração de origem, pontos de interrogação apareceram acima da cabeça de Evan porque ele não entendia nada sobre o coração de origem. O que significa que o caminho para a origem está agora aberto para mim? Evan murmurou com uma carranca no rosto e olhou para seu coração que estava coberto pelo contorno da runa de origem.
Após a evolução de seu núcleo, o coração de Evan parou de enviar poderosas ondas de energia por todo o seu corpo a cada batida, mas Evan ainda podia sentir um estranho poder escondido no fundo de seu coração, novela de luz. Ele olhou seu coração com atenção, tentando ver se conseguia encontrar alguma coisa sobre o coração de origem, mas depois de procurar por 5 minutos, não encontrou nada e parou de perder tempo com isso. Esqueça, assim como as informações sobre minha raça, tentarei buscar informações sobre o coração de origem depois de ir para a utopia. Evan olhou para as outras notificações e não pôde deixar de erguer uma sobrancelha de surpresa. Seu título Master of the Shadow Realm evoluiu para The Creator of the Primordial Shadow Realm. Sua energia sombria evoluiu para Energia Sombria Primordial. Energia sombria primordial, Evan disse com uma voz surpresa e olhou para a energia dentro de seu núcleo monarca primordial. Ao contrário da essência mundial que fluía por todo o seu corpo através do canal de essência, sua energia sombria primordial permanecia dentro de seu núcleo sem se mover. Mesmo que a energia sombria parecesse semelhante a antes, a aura ao seu redor era muito mais forte do que antes. Embora eu não possa ter certeza até tentar sozinho, posso dizer que a nova energia sombria dentro do meu núcleo é pelo menos 2 vezes mais poderosa do que antes, disse Evan com olhos brilhantes, sentindo-se animado por causa do poder de seu nova energia sombria. O poder da energia sombria já era assustador, mas com esta nova evolução, seu poder aumentou ainda mais. O poder da minha energia do vazio também aumentou por causa da melhoria da minha classificação, Evan disse depois de um momento quando percebeu a pequena quantidade de energia do vazio que também estava dentro de seu núcleo do monarca primordial. Parece que não há conflito entre a energia do vazio e a energia da sombra, embora agora estejam dentro do mesmo núcleo. Anteriormente, a energia sombria de Evan estava dentro de seu núcleo monarca, enquanto sua energia vazia estava dentro de seu núcleo principal. Como ambas as energias estavam dentro de núcleos diferentes, não houve conflito entre elas. Mas quando seu núcleo se fundiu, Evan ficou nervoso pensando que haveria algum conflito entre sua energia sombria e a energia do vazio, mas olhando para a situação ele suspirou de alívio porque não havia conflito entre as energias. Evan estava prestes a procurar os detalhes de seu novo título, o Criador do Reino das Sombras Primordiais, quando seu olhar pousou nas próximas 2 notificações e seu corpo congelou. Isso, Evan murmurou com uma voz chocada, olhando para as próximas 2 notificações à sua frente. O efeito do seu título, o amaldiçoado, é reduzido em 50% por causa do título, o Criador do Reino das Sombras Primordial. O efeito de maldical de sua linhagem Dumbringer é reduzido em 50% por causa do título, o Criador do Reino das Sombras Primordial. Fim do capítulo. Eu prefiro a crítica mais afiada de um único homem inteligente que a aprovação irracional das massas, Johannes Kepler.